As atividades da nossa disciplina, elas estão colocadas no caderno de exercícios, que é o nosso caderno de atividades. Imprima somente as folhas que a atividade pede. Antes da impressão, preencha os campos de nome, data e professor. Isso é um arquivo PDF, mas esses campos eles vão estar editáveis para o preenchimento antes da impressão. Faça a impressão sem ampliar ou reduzir, sempre garantindo que a escala está em 100%. Página 29 é um exercício de perspectiva. Cole a folha numa mesa plana usando pedaços de fita adesiva. Cole uma régua sobre a folha, alinhada com a margem. Essa régua vai servir de apoio para os esquadros. Um desenho de perspectiva, ele não tem escala. Apesar disso, podemos manter uma proporção para poder facilitar o seu entendimento. Então, nesse desenho, nós faremos o desenho da perspectiva considerando que as medidas que estão colocadas no desenho vão ser feitas com a metade do seu valor. Então, para todas as cotas, escreva as medidas novas que vão ser colocadas no desenho, entre parênteses, com metade do valor que está colocado na cota. Essas medidas entre parênteses são aquelas que nós vamos usar para construir a perspectiva. Vamos usar essa linha de referência que tem na folha e desenhar um plano isométrico a partir desse centro já determinado. Esse plano isométrico ele deve ter a maior medida da face da perspectiva. A medida real, que seria 160, lembrando que nós vamos usar as medidas entre parênteses. Então, nós vamos fazer uma face isométrica com a medida de 80 por 80 milímetros, sempre usando o esquadro de 30 e 60 graus para fazer a face isométrica. Faça agora o traçado de uma segunda face isométrica usando o mesmo centro. As medidas agora elas vão ser de 50 por 50. Faça o traçado de um terceiro plano nessa mesma face isométrica, obedecendo esse mesmo centro. As medidas vão ser 30,5 por 30,5. Chegue o mais próximo que você conseguir na marcação da régua desse valor. Faça o traçado agora da elipse isométrica no último plano isométrico traçado, aquele menor. Utilize aquela técnica já aprendida do traçado de perspectiva de cilindro, que é aquela falsa elipse isométrica. Faça o traçado da segunda elipse na face isométrica de medida 50 por 50. Use a mesma técnica de traçado de elipse isométrica. Faça o traçado dos planos isométricos que vão conter os raios de 6 milímetros nos cantos da perspectiva. Lembre-se que esse raio será traçado somente no quadrante que está destacado em azul. Então, nós só precisamos desenhar o raio onde o detalhe da peça vai ser apresentado. Então, no caso, seria nesse quadrante azul destacado pelas setas. Faça então o traçado dos raios nesse quadrante indicado, conforme fazemos o traçado da elipse isométrica. Veja de modo ampliado como ficam os raios nessa parte do desenho da perspectiva. Agora faça o traçado das linhas tangentes ao raio de 6 e a última elipse desenhada no plano isométrico, usando a régua.
Você vai ver que não é possível usar o esquadro para esse traçado, já que a face, na perspectiva, distorce o ângulo que a peça tem. Então, use a régua para fazer esse traçado na tangente da elipse dos raios. Agora faça o traçado de uma linha tangente para determinar a profundidade da perspectiva, que vai ser de 30 milímetros. Use então um esquadro de 30 e 60 graus. Faça o traçado das linhas tangentes que vão determinar essa mesma profundidade de 30 milímetros. Sempre utilizando o esquadro de 30 e 60. Marque a profundidade da perspectiva, que vai ser de 30 milímetros. Utilize a régua para fazer essa marcação. Trace agora as linhas que vão determinar a profundidade da perspectiva. Utilize sempre o esquadro. Utilizando agora o esquadro de 30, faça a marcação de uma profundidade de 30 milímetros a partir da face de referência que nós temos na perspectiva. Naquela primeira face onde nós criamos as elipses isométricas. Trace um novo plano, então, nessa marcação de profundidade. Esse plano isométrico vai ter 50 por 50 milímetros. Nesse plano isométrico traçado, trace as linhas da elipse isométrica, mas somente aonde mostra a figura. Trace um novo plano isométrico, na medida de 50 por 50 também, e profundidade 22,5 milímetros. Como eu disse, essa medida de 22,5, procure chegar o mais próximo que você conseguir na marcação da régua. Utilize o esquadro para fazer o traçado dessa linha de profundidade. Nesse mesmo centro agora, nós vamos traçar uma outra face isométrica, agora com as medidas de 30,5 por 30,5. Trace as curvas conforme mostra a figura. Trace um novo plano isométrico, na medida de 50 por 50, agora na profundidade de 7,5 milímetros. Trace agora as curvas conforme mostrado na figura. Nesse mesmo centro, trace um novo plano isométrico de 30,5 por 30,5. Desenhe o arco da elipse isométrica somente aonde está indicado na figura. Trace um novo plano isométrico com a medida de 30,5 por 30,5 e com 30 milímetros de profundidade. Desenhe o arco da elipse isométrica somente onde está indicado na figura. Complete as linhas faltantes e apague o que não pertencer ao desenho. Reforce o desenho final. Para enviar a atividade, fotografe ou escaneie essa folha e envie no link indicado na página do Moodle da nossa disciplina. Esse arquivo pode estar em PDF ou num arquivo de imagem.